Voltamos com Gente do Rio, hoje conversando com Marcelo Calero, secretário de Governo e Integridade da Prefeitura do Rio. Agora, Calero, você é um soldado do prefeito Eduardo Paes, né? Por toda a sua fala aí já dá para perceber isso. É isso. Dia 3 de março, você tem um mandato, é deputado federal, né? Além de diplomata, quer dizer, primeiro diplomata, né? Sim. Primeiro diplomata, que é a tua função, tua carreira. Primeiro advogado, na verdade. Não, mas aí você tem esse cargo público que não perde, né? Perco, Você não, graças então, a Deus. é diplomata, deputado federal pelo Partido Cidadania. Sim. E soldado do prefeito Eduardo Paes. E no dia 3 de março começa uma janela, que é um período, uma janela partidária, que os deputados podem mudar de partido sem perder o mandato, sem que seus partidos possam questionar isso. Não, o mandato é do partido, me dá para cá o mandato. Você vai para o PSD do prefeito? Vou para o PSD do prefeito. Estaremos lá no mesmo partido. Vai ser um dos candidatos do prefeito a deputado federal? É o que está encaminhado. Você e o jardim de infância dele, como ele chama. Na verdade, é engraçado isso, né? Porque ele teve aqui, aí eu perguntei, né? Não, é secretariado tão inexperiente. Não é secretariado inexperiente, é o jardim de infância. O prefeito tem falado isso. Eu até eu brinco, porque na gestão anterior eu era um dos secretários mais novos, né? Só que o tempo passou. O tempo passa, né? E aí, esse ano eu faço 40 anos, então já não estou necessariamente nesse grupo, né? Mas eu acho que o prefeito está com esse projeto muito bacana de oferecer a política do Rio, né, Mônica? Uma alternativa partidária, coisa que ele nunca teve, né? Ele esteve em diversos partidos, né? Não há o menor problema de falar isso, mas nunca esteve na posição de dirigente partidário, que é uma posição nova para ele, que traz uma nova responsabilidade também, né? Que é de formação de quadros. Então, quando ele fala do jardim de infância, na realidade tem a ver com isso, né? Trazer pessoas novas, né? Pessoas com a cabeça arejada, com novas práticas, com trajetórias diferentes. Isso que é importante também, né? Senão, se todo mundo que senta à mesa pensa da mesma forma, as decisões que são tomadas não são... Isso é uma das coisas que eu quero te questionar também. Você não acha que na prefeitura ainda tem a representatividade, a variedade, ainda a diversidade, ainda é muito pouca? A gente tem avançado, claro que é sempre um desafio que o prefeito Eduardo Paes se propôs também, desde o início da sua gestão, a enfrentar. O que eu acho bacana é que nós temos hoje posições de muita proeminência com mulheres, né? Por exemplo, a Secretaria de Transporte, a secretária Maína, que está dando um show, né? A secretária Joyce, a secretária Laura, a secretária Helena. Nós temos aí um time muito importante, né? De subprefeitas também, em regiões estratégicas da cidade. A gente conversou, secretária Ana Laura. Já veio aqui no programa a Rafaela Bastos. Rafaela Bastos, da Fundação João Goulart. Da Fundação João Goulart, gostei muito dela. Ela é maravilhosa. Muito interessante. E nós temos Gente, eu vou acabar esquecendo aqui, vão ficar chateadas comigo, mas nós temos a subprefeita Thalita, a subprefeita Ana Ribeiro. Enfim, nós temos um time de mulheres, por exemplo, em posições de bastante destaque, né? E eu acho que os escalões, no primeiro escalão, nós temos... no segundo escalão, por exemplo, da Segov, né, nós temos pessoas negras em posições também de destaque importante, né? Nós temos o nosso coordenador de Relações Internacionais, que é o Bruno Santos, um diplomata brilhante. Nós temos o Jorge Freire, que é o nosso coordenador de promoção da igualdade racial. Enfim, eu acho que é uma preocupação. É muito importante, né? É uma preocupação. É muito importante. E sobretudo isso. Nunca perder isso de vista, né? Não, sem dúvida. Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você vai ser candidato, vai se desincompatibilizar em abril, certo? Sim. Para concorrer à reeleição. Reeleição de deputado federal. Isso. Agora, esse cargo que você está na prefeitura não é muito bom para quem vai pedir voto depois, né? Porque é isso, você desagrada, tem que dizer não, você é o filtro, né? E aí, como conquistar aliados, dobradinhas, acaba perdendo, né?
Eu acho que existe uma Não é maturidade. um cargo muito bom para um político, digamos assim, né? Eu acho que, assim, dependendo também, há outras áreas da prefeitura, né, as pessoas estão muito coesas no projeto do prefeito, né? Então, muitas vezes a gente se depara com situações que a gente tem que falar não por conta das diretrizes que o prefeito passou. Acho que não é uma exclusividade só minha. Ao contrário, como eu te falei, eu acho que a gente tem avançado muito nesse trabalho de conscientização em relação à importância da área de integridade e transparência. E as pessoas têm comprado a nossa ideia. Elas têm entendido que aquilo é uma defesa para elas próprias, né? Então, eventualmente, quando a gente alerta para uma determinada nomeação, porque surgiram processos em relação àquela pessoa que se quer nomear, eu falo para o dirigente, se você vai nomear ou não, essa decisão é exclusivamente sua. A não ser em um caso muito excepcional, que realmente não tem lembrança agora, mas essa decisão vai ser do dirigente. Eu estou te alertando para dizer, olha, eventualmente você vai ter problema aqui e acolá, né? Então, não acho que seja especialmente, digamos, antipática a minha posição. Acho que todos que estão no projeto político precisam ter consciência de que existe uma diretriz maior e que nós temos que falar não na medida em que haja qualquer pedido que se afaste dessa diretriz. Agora, você foi também secretário municipal de Cultura e ministro da Cultura, cargo em que você estava quando aconteceu esse episódio com o ex-ministro Gedel. Como é que você vê a situação da cultura hoje no nosso país? Isso dava um programa só para isso. Dá uma resumida. Vou dar uma resumida. Eu acho que vou resumir bem resumido, né? Até de uma forma um pouco contundente, talvez, mas acho que serve para o caso. Acho que a gente nunca viu uma tragédia tão grande na área da cultura como agora, nem na época do governo Collor, em que foram extintas diversas autarquias, também entidades ligadas à cultura. Porque não apenas você tem uma ingerência do governo, uma tentativa de dirigismo cultural, como você tem a presença de agentes públicos muito desqualificados para os cargos que ocupam. E que usam esses cargos como trincheiras ideológicas sem a dimensão do que é a produção cultural brasileira, dos pactos, inclusive, que foram feitos ao longo da história política, da trajetória política do país em relação à política cultural, do que está na própria Constituição, né? Em muito boa hora a OAB ingressou com uma ação judicial no STF como um descumprimento geral, né? É um estado de coisas inconstitucional em relação à área da cultura. Você chegou a entrar mover uma ação popular contra a nomeação para a presidência do IPHAN, né? Que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E né? contra também a nomeação da presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, só que essa não prosperou. Nós já conseguimos tirar do cargo 2 vezes a presidente do IPHAN, que não tem, aqui não vai nenhum, né, não estou aqui tirando o mérito das qualidades pessoais que ela eventualmente tenha, mas não nos parece que ela tenha a qualificação técnica para estar nesse cargo, né, para ser presidente do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural Nacional, de um país como o Brasil, né, com esse arcabouço imenso que nós temos. Então, assim, o que eu vejo é que o próximo governo terá um trabalho de reconstrução do país, das nossas instituições, da República, de uma forma geral. O que está acontecendo na cultura não é exclusividade da cultura. Pois é, eu vou te perguntar também. Você, além de ministro da Cultura, como eu falei anteriormente, diplomata. E a diplomacia? Um desastre completo, absoluto, total. O Brasil nunca passou por tanta vergonha na diplomacia como tem passado. O Brasil deixou de ser um ator relevante na esfera internacional, o Brasil deixou de ser ouvido, o Brasil virou motivo de chacota. Todo um patrimônio que nós construímos ao longo de praticamente 100 anos de história diplomática, né? Desde o Barão do Rio Branco, que foi o nosso grande patrono, nosso grande paradigma, né? Nosso grande modelo e também, digamos, o momento que a gente, digamos, virou a chave para se tornar um ator relevante na esfera internacional. Nós nunca tivemos tantas derrotas e tanta diminuição de importância. E a gente vive consequências disso, né? Quando, por exemplo, nós agora estamos passando por isso, né? A TAP se desfez do seu centro de manutenção aqui no Rio, deixando 500 trabalhadores sem emprego. E há uma reclamação geral de que isso não foi objeto de uma conversa entre os governos.
claro que é um absurdo não ter havido essa conversa, mas não ter havido essa conversa deriva do fato de que nós, basicamente, interrompemos um canal diplomático com um dos nossos principais parceiros históricos, que é Portugal. A viagem ou a visita que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, fez ao Brasil foi, assim, um desastre, a ponto do presidente da República do Brasil contar a anedota de português durante a audiência. Então, as pessoas às vezes acham graça, mas não entendem que se nós não temos uma diplomacia forte, isso significa menos emprego, menos chefes isso traz de família, consequências, empregados, consequências práticas e coisas importantes como Claro. essa que você está citando. Né? Mônica, quando eu estava lá no México, né, foi o único país onde eu servi, eu era chefe do setor comercial da embaixada. Então, primeiro que é uma responsabilidade imensa quando você está numa mesa de negociação, você está atrás de uma plaquinha escrito Brasil. Você está representando ali 200 milhões de pessoas, interesses diversos e múltiplos. Uma economia que está entre as 10 maiores do mundo. Não, e é isso, né? O patriotismo mesmo, né? Claro. Eu acho que por exemplo, eu me emociono muito quando eu ouço o hino nacional. Sem dúvida. Então, tem a ver com a tua própria gênese, a tua própria entendimento como ser humano, né? Exatamente. A tua pertença. Exatamente. Agora, além disso, tem aspectos muito práticos. Eu, como te falei, trabalhava no setor comercial. E quando nós íamos lá debater, por exemplo, a Sagarpa era o Ministério da Agricultura do México, Secretaria de Agricultura. Quando eu ia debater com os caras a razão pela qual o Brasil queria retomar as suas exportações de carne de porco, eu estava ali garantindo o emprego, batalhando pelo emprego dos produtores do Rio Grande do Sul, né? Pelo seu João, que tem lá uma criação de suinocultura e que tinha dificuldade de exportar para o mercado externo. Então, assim, essa dimensão da diplomacia, né, do quanto é importante nós voltarmos a participar dos fóruns internacionais, de sermos ouvidos, de sermos relevantes, de novamente termos um protagonismo, isso também vai ter que ser objeto de uma grande reconstrução. Agora, você falou de virar a chave. Você, um diplomata, quando que você virou a chave para ir para a política, que é uma atividade tão pouco diplomática, digamos assim? Até deveria ser, mas... Eu acho que o grande responsável foi o prefeito Eduardo Paes, né, que me convidou. Eu comecei a trabalhar no segundo mandato dele, em 2013, quando ele tinha sido reeleito, e depois trabalhei nos 450 anos e depois virei secretário de Cultura. Quando eu me torno secretário de Cultura, a convite dele e do secretário Pedro Paulo, que era então o chefe da Casa Civil, foram os dois que me trouxeram, naquele momento eu passei a ser um agente político, né? É claro que antes eu já estava em cargos de confiança, né? Mas cargos de uma natureza muito técnica, né? Naquele momento, não. Ser secretário de Cultura da capital cultural do Brasil, num governo... Às vésperas de tantos eventos importantes, né? Exato. Porque naquela época foi um período, digamos assim, um período de ouro, de sonhos para o Rio de Janeiro, né? E, Mônica, num governo... Com a proximidade da Copa e das Olimpíadas, né? E num governo que, tal qual hoje, já naquele momento, se preocupava em ter a cultura como uma política pública, como um vetor de desenvolvimento econômico da cidade. Então, eu tinha ali um orçamento que era muito compatível com as atividades da secretaria, que permitia a gente fazer fomento, né? Então, é uma pasta bem robusta.